paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar versículo por versículo na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo no capítulo 14 do livro de Jó. Então, pega aí a sua Bíblia, corre lá, pega a sua Bíblia, eu vou meditar junto com você nessa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva, que de todas as traduções que eu conheci até hoje, é a tradução com a linguagem mais fluida, mais acessível para quem está desejando construir, né, uma rotina de meditação na palavra. Eu recomendo muitíssimo essa tradução aqui, porque ela é muito próxima da forma como nós nos comunicamos no dia a dia. Então, você vai conseguir compreender melhor as escrituras e isso vai te dar mais fome, né, da palavra de Deus, vai fazer você avançar. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia toda em um ano, e essa daqui, ela é uma excelente pedida. Eu acredito que se você pegar essa versão aqui, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Então, depois, se você precisar do link dessa versão, me chama no privado falando, eu quero o link da Bíblia, que eu vou te enviar o link para você poder adquirir a sua, tá? Mas você encontra na Amazon também. É uma tradução extraordinária que eu tenho certeza que vai abençoar muitíssimo a sua vida, em nome de Jesus. Então, abre aí comigo, por favor, no livro de Jó. Hoje nós vamos meditar no capítulo 14. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Eu vi que de ontem para hoje chegou muita gente nova, né? Através do post lá da oração para cancelar heranças, né, geracionais, né? Heranças espirituais. A Maria tá pedindo o link da Bíblia aqui. Maria, aqui eu não consigo enviar. Depois você vai ter que me chamar no privado, porque aqui eu não consigo te enviar agora, tá bom? Depois, quando terminar aqui, você me manda no privado e eu te envio. Pode ficar tranquila. A Gabriela, primeira vez, seja bem-vinda, minha irmã. Aqui, todos os dias, às 10 da manhã, nós meditamos na palavra de Deus. E fica sempre salvo as lives, a Daiane pela primeira vez também. As lives ficam salvas para você ver e rever sempre que você precisar. Eu tenho também um canal no YouTube, que se chama também Só Quero Tua Presença. E as lives daqui eu envio para lá. E é melhor, às vezes, você assistir por lá, porque lá a sua barra de progressão, né, o que você assistiu, fica salvo. Aqui no Instagram, não. Então, às vezes, você tá, né, cuidando da sua casa, dirigindo. Se você coloca no YouTube e aí, por algum momento, você tem que interromper, ele salva onde você parou. E aqui no Instagram, não. Então, a hora que terminar aqui também, vai lá e faça a sua inscrição no meu canal do YouTube. Tem aqui no link da bio também, se você não conseguir encontrar, tem ali no link da bio o link para você se inscrever, combinado? Todas vocês que estão aqui pela primeira vez, a Sena Rodrigues, Débora, Nelma, a Mel, bom dia, Débora, a Laine, sejam todas muito bem-vindas, que seja bênção, né, para vocês estarem aqui no tempo de mesa. Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da manhã, nós temos esse tempo, né, de qualidade com o Senhor. O Senhor reservou um espaço à mesa para mim e para você, para nós termos esse tempo de qualidade com Ele. Então, nesse momento, quero convidar você a fazer uma oração, porque a Bíblia é o único livro que você lê, que você medita na presença do autor. Então, nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos dar condições de compreender as Escrituras, né, e de extrair aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E uma mesma palavra pode trazer um significado, uma direção para a minha vida hoje, e um significado e uma direção diferente para a sua vida hoje. Porque o Espírito Santo vai traduzir aí ao seu coração em nome de Jesus. Então vamos convidá-lo para nos dirigir nessa manhã? Respira fundo aí, talvez você já fez tantas coisas hoje. Respira fundo para você entrar nesse estado de presença, de conexão com o nosso Pai. Pai amado, nós nos posicionamos na Tua presença, Senhor, com o coração grato, porque nós acordamos hoje, Senhor, com vida, com saúde. Aqueles a quem nós amamos, Senhor, também estão saudáveis, estão bem. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado por preparar cada detalhe desse dia maravilhoso para nós. Hoje, quando nós acordamos,
O sol já estava nascendo, as nuvens já estavam no céu, os passarinhos estavam cantando, o ar que nós necessitamos para respirar nos foi dado. Nós somos gratas, Senhor, porque Tu és um Deus bom, um Pai maravilhoso que nos supre em todas as nossas necessidades. Pai, nós estamos agora nesse tempo aqui à mesa contigo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por nos conectar, Senhor, por nos atrair até aqui. Eu creio, Pai, que o Senhor fala com aquelas que estão presentes. Então, se cada uma de nós estamos aqui hoje, não é coincidência, mas é uma Jesuscidência. O Teu Espírito Santo nos atraiu até aqui. E que com sabedoria, ó Pai, nós venhamos aproveitar esse momento. Nós venhamos nos conectar, Senhor, com a Tua palavra. Venhamos colocar toda a nossa atenção, todo o nosso foco aqui, que nós não venhamos nos distrair, mas que nós venhamos aproveitar, Senhor, esse tempo de alinhamento do nosso coração com o Teu. Fala conosco, Pai, ministra os nossos corações. Nós precisamos Te ouvir. Nós queremos, Senhor, nos banquetear agora, Pai, com um maná fresco do céu que vai ser servido para nós. Pai, obrigada pela Tua bondade em nos permitir estar aqui. Entra, Senhor, nessa live, toma a direção, que eu diminua, Pai, e que a Tua presença cresça, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras. Nós consagramos a Ti esse encontro para que seja para a Tua honra e glória. Que as Tuas filhas, ó Pai, possam sair daqui edificadas, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Então seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, creia que Deus fala com quem está presente. Então se você está aqui, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, então desfruta aí, pega a sua bebida favorita, não sei se é a sua água, o seu chá, o seu café, e vem meditar junto na palavra de Deus. Então hoje nós vamos meditar no capítulo 14 de Jó, e eu estava meditando aqui, e eu dei um título, para essa mensagem, que é Deus faz novas todas as coisas. Você tem alguma área da sua vida hoje que você queria viver algo novo? Você gostaria que fosse restaurada essa área da sua vida? Então hoje Deus vai falar com você, amém? Então vamos lá meditar no capítulo 14 de Jó. Versículo 1. Como é curta a vida do homem nascido de mulher, cheia de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Como o Senhor pede a criaturas tão fracas e sem valor como o homem, como o Senhor pede contas, a criaturas tão fracas e sem valor como o homem. E quem sou eu para que seja julgado? Quem pode exigir que o homem impuro por natureza haja com justiça? Ninguém. O Senhor mesmo determinou a duração da vida humana. O Senhor decretou o número dos seus meses e estabeleceu que ele não pode ultrapassar. Por isso, pare de vigiar o homem tão de perto. Dê um pouco de descanso ao homem, como quando chega ao fim o dia de um trabalhador. Até uma árvore tem esperança, se é cortada, pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Versículo 10. Mas o homem, quando morre, não volta a viver. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como as águas do mar evaporam e o leito do rio desaparece quando há uma seca, do mesmo modo, o homem dorme o seu último sono e não acorda, nem mesmo depois dos céus deixarem de existir, o homem será despertado do seu sono. Quem dera o Senhor me escondesse entre os mortos, até a sua ira passar, e então se lembrasse de mim na hora certa. Quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Essa esperança é que me faz suportar os sofrimentos dessa vida, até chegar o dia de passar para aquela vida melhor. O Senhor me chamaria e eu responderia. Então o Senhor mostraria o seu amor, a obra das suas mãos. O Senhor vigiaria de perto os meus passos, mas não me estaria vigiando quanto ao meu pecado. Minhas faltas serão fechadas num saco. O Senhor esconderá a minha iniquidade. Com o tempo e o vento, como o tempo e o vento destroem grandes montes e mudam a rocha do seu lugar, e assim como a água corrente vai desgastando as pedras e leva as terras das margens dos rios, assim o Senhor destrói as esperanças do homem. A todo instante luta contra ele, até a morte. Faz o seu rosto mudar, ficar velho e enrugado, e finalmente manda o homem para o reino dos mortos.
Seus filhos crescem e são honrados, mas ele nada sabe disso. Por outro lado, se eles caem na desgraça, não ficará sabendo. Ele só sente a dor do seu próprio corpo e chora somente pela sua própria alma. Uau! Primeira coisa, né? Vamos trazer um contexto. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e você não está acompanhando, né? Nós já estamos aqui no capítulo 14. Então, o livro de Jó é sobre um homem íntegro, temente a Deus, que buscava viver uma vida correta. Ele tinha comunhão, tinha intimidade com o Senhor. Ele sempre tentava se antecipar, né? Quando os filhos dele se reuniam, ele pensava: meus filhos podem ter pecado contra o Senhor. Eu vou oferecer um sacrifício, né, para me antecipar, para que nenhum mal chegue à minha casa. E lá no capítulo 1, a gente vê que Deus fala, né, com Satanás: você viu meu servo Jó? Não há nenhum homem como ele em toda a terra, né? Homem íntegro, né, de coração puro, reto, temente ao Senhor. E aí Satanás diz: mas ele é tudo isso porque ele é o homem mais rico do Oriente. Experimenta tirar tudo que ele tem para ver se ele não vai te negar. E aí Deus permite com que ele perca os 10 filhos de uma vez e todos os bens. E aí, mesmo assim, Jó não peca contra o Senhor e fala: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí Satanás fala assim: experimenta então tocar na saúde dele. Se tocar na carne dele, aí sim ele vai te negar. E mesmo assim, o Jó não negou. Então, olha o contexto de Jó. Ele está vivendo um processo. Ele era o homem mais rico do Oriente. Um homem temente a Deus, que o coração dele era entregue totalmente ao Senhor. O foco dele não estava nas riquezas. Mas, por uma permissão de Deus, que não nos compete, né, compreender o porquê. Mas Deus, ele não desperdiça os sofrimentos, né? Tudo ele faz com propósito. Deus não sabe errar. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:38 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos caminhar nessa confiança, mesmo sem compreender, porque às vezes a gente está passando por um deserto, por uma dificuldade. Nós precisamos confiar que Deus está trabalhando no nosso interior para nos lapidar para o próximo nível que ele vai nos entregar. Então Jó, ele de repente perdeu os 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde. Ele foi acometido do alto da cabeça à planta dos pés por feridas todas infeccionadas com pus, ao ponto dele pegar um caco de vidro e cutucar assim para se coçar. Estava sentado num monte de cinzas, tendo que lidar com o sofrimento da mulher dele, porque imagina, né, um marido vê a esposa chorando porque perdeu de uma vez os 10 filhos e ainda vê, né, o marido, que era um grande homem de Deus, né, uma referência para toda a sociedade, de repente sentado num monte de cinzas, sem nada, sem nem ter saúde. E ela diz para ele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Então Jó está passando por um momento muito difícil. E aí ele tinha alguns amigos. Esses amigos vêm e, ao invés, né, de só ficarem ali ao lado dele, oferecendo conforto, por algum tempo, por 7 dias eles fizeram isso, mas depois eles começaram a falar. E as palavras deles trouxeram mais peso sobre Jó. Não sei se você já teve essa experiência, você estava passando por um momento difícil e alguém que você confiava, que você valorizava, veio até você e jogou mais peso sobre você, fez você se sentir pior, né? Ao invés de te encorajar, de te fortalecer naquele momento de fraqueza, de dificuldade, talvez disse palavras que te fizeram se sentir pior ou mais confuso. E então Jó estava nessa situação. Tudo que ele tinha, de uma hora para outra, ruiu. Amizade, casamento, bens, os filhos, saúde. Então essa era a situação dele. E talvez você hoje também olhe para a sua vida e se sinta como se não houvesse esperança. Talvez você esteja olhando hoje para a sua vida e, assim como Jó, sinta que não tem esperança. Talvez você até tenha desejado morrer para aliviar esse sentimento. E é o que Jó estava aqui falando também com Deus. Lá nos primeiros capítulos, ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Porque se ele não tivesse nascido, ele não teria passado por todo esse sofrimento, nem teria gerado esse sofrimento na esposa dele e em todas as pessoas, né, que conviviam com ele. Então Jó estava passando por esse processo que talvez você está passando hoje. Ele estava no fundo do poço.
Só que sabe o que você deve fazer quando você estiver no fundo do poço? Parar de cavar. Parar de cavar. E como que eu paro de cavar, Ana? Começando a louvar, começando a meditar na palavra, começando a chamar à existência aquilo que ainda não existe. É assim que eu saio do fundo do poço, parando de olhar para as circunstâncias e olhando para quem Deus é, olhando para o que Deus pode fazer na minha vida. Então Jó estava aqui nesse capítulo 14 fazendo o quê? Conversando com Deus. Mateus 6,33 tem um princípio precioso que eu e você nós precisamos aplicar na nossa vida todos os dias. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós temos um discurso de dizer que Deus está em primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Mas se eu pudesse caminhar com você um dia todo, será que era isso que eu iria ver? Deus em primeiro lugar na sua vida? Quando você acorda, qual que é o seu primeiro pensamento? Você já consagrou esse dia ao Senhor? Assim que você acordou, você falou: bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntas hoje? Ele deve ser o seu primeiro pensamento, o seu último pensamento. Quando você sentir uma dor de cabeça, ao invés de imediatamente você tomar um remédio, você deve exercitar a sua musculatura da fé na área da cura. E antes, ora, decreta a sua cura, repreende a sua dor de cabeça. Aí sim, se não passar, você toma o remédio. Não é errado tomar um remédio, mas nós devemos buscar sempre no Senhor. Primeiramente no Senhor, busque primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Tem a história na Bíblia do rei Asa. Ele foi acometido com uma doença muito grave nos pés. E a Bíblia diz que Deus se entristeceu com ele, porque ele procurou primeiro os médicos antes de buscar o Senhor. E ele acabou falecendo. Então, que você possa sempre recorrer primeiro à oração. E muitas vezes a gente tem recorrido por último à oração. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: os médicos já fizeram de tudo, ele já procurou tudo que ele poderia, agora só nos resta orar. Tá errado. Não é assim, só nos resta orar. A oração tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Você tem que convidar o Senhor para o início de tudo. E muitas vezes nós vamos tomando decisões atropeladas e aí a gente vai para a festa. Aí chega lá no meio da festa, as coisas começam a dar errado e a gente se pergunta: Deus, cadê você? Como o Senhor permitiu isso? Mas eu nem convidei Jesus para ir na festa comigo. Só lá no meio da festa, quando deu errado, é que eu comecei a me questionar: por que Jesus não está comigo? Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Mas você não convidou ele para o início. Você ia gostar que alguém não te convidasse para uma festa para ir junto com você? E aí dá alguma coisa errada lá, ela te liga: ei, por que você não tá aqui? Ó, deu esse problema aqui, você precisa estar aqui para me ajudar a resolver. Aí você fala assim: mas você nem me convidou, como que eu vou estar aí para te ajudar? Então coloque Deus no início de tudo na sua vida. Comece o seu dia na presença do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz: consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Então hoje, quando você acordou, você fez uma autoprofecia sobre a sua vida? Você declarou como você gostaria que fosse esse dia? Que tipo de experiência você quer viver? Qual que é o sentimento que você quer que dê o tom? Pai, hoje eu quero viver um dia de muita alegria, porque a Tua palavra nos diz que esse é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Então, quero que esse dia seja cheio de alegria, que o meu coração se encha de alegria na Tua presença. Então, você pode declarar aquilo que você quer viver, porque há poder nas suas palavras. Suas palavras são decretos no mundo espiritual, porque você é imagem e semelhança do Criador. Então, se você é imagem e semelhança do Criador, você deve ter lido já Gênesis. Deus, ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Quando não existia nada, era uma escuridão, profunda. O Senhor, o Espírito Santo de Deus pairava e o Senhor falou: haja luz, haja o firmamento. Então, que você use com sabedoria, esse recurso tão precioso que o Senhor te deu, que são as suas palavras. Amém? Então, Jó estava passando por esse processo doloroso.
Mas nós já conhecemos a história, né? Lá no capítulo 42, Deus vai restaurar, né, toda a sorte de Jó e vai devolver para ele tudo em dobro. Mas enquanto isso, há um processo. Então, todo sofrimento tem um propósito. Então, se você continuar firme no Senhor, você vai vencer e você vai se alegrar lá na frente. O salmista, quando ele estava aflito, né? Davi, ele dizia, ó minha alma, né? A alma fala dos seus sentimentos, né? Às vezes o coração começa a ficar ansioso. E aí ele declarava, ó minha alma, por que estás aflita? Confia no Senhor, que nós ainda o louvaremos. Experimenta declarar a palavra. Experimenta liberar a sua fé através das suas palavras. Se posiciona, traz esperança para o seu coração. Às vezes você fica aflita com pensamentos negativos, com preocupações sobre o futuro, porque você não dá direção para os seus pensamentos, para as suas emoções. Você precisa direcioná-los. Você não é os seus pensamentos, você que direciona eles para onde você quer. Então, se examine, perceba, né, em que direção você anda pensando, e declare coisas positivas sobre o seu futuro, porque a Bíblia diz que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então Jó estava passando por esse processo, ele estava no fundo do poço, mas ele estava conversando com Deus. Então o que você faz quando você está no fundo do poço? Talvez você está aí, não era o caso de Jó, mas talvez no seu caso você está aí porque Deus quer te trazer para perto dele. E se essa dor ela conseguir te levar para perto do Senhor, ela é uma bênção na sua vida. Ela veio como uma bênção na sua vida. E que você, em nome de Jesus, busque no Senhor o alívio que você precisa e nunca mais se distancie dele. Porque nós temos essa tendência, né? Quando para de doer, o ser humano ele não reconhece a ausência de dor. Então, quando para de doer, a gente nem lembra o que o Senhor fez por nós e a gente se distancia, para de buscar, para de meditar na palavra, para de louvar. Então, quando você estiver no fundo do poço, para de cavar, para de se lamentar, para de murmurar, para de duvidar das promessas de Deus para você e começa a conversar com Deus, apresentar para Ele aquilo que você precisa e já louvar agradecendo como você tivesse recebido. Então, lá no versículo 1 e 2, né, daqui do capítulo 14 de Jó, ele diz, como é curta a vida do homem nascido de uma mulher cheia de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Então aqui, Jó estava reconhecendo a fragilidade dele e a soberania de Deus. E isso é muito bom para o nosso coração. Nós precisamos, com humildade, todos os dias, reconhecer que nós dependemos da bondade de Deus o tempo todo. Você quer ver como você depende da bondade de Deus o tempo todo? Puxa aí o ar. Deus te deu o ar agora. Puxa de novo. Mais uma vez ele foi bom com você. Puxa o ar agora. Mais uma vez a graça de Deus foi derramada e liberada sobre você e só por isso você já deve ser grato. Eu quero dizer algo para você. O melhor que podia te acontecer já aconteceu. Jesus veio e se entregou por você. Em um sacrifício grandioso, ele foi obediente e morreu no seu lugar. E hoje você tem esperança. E uma das coisas que a gente vê aqui é que Jó foi o primeiro livro da Bíblia escrito. Então Jesus não tinha vindo ainda. Então ele não compreendia muito bem as coisas, né? Então nós somos muito abençoadas por viver após a vinda de Jesus. Jó, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, mas ele não conseguia compreender a ideia da vida eterna ainda, porque Jesus não tinha vindo para estabelecer a era da graça, da nova aliança. Então, nós somos muito abençoadas por viver nessa época, nessa fase. E hoje nós temos esperança de desfrutar de uma vida futura com Deus na eternidade. E essa esperança faz com que os nossos problemas diários, os desafios, né, as adversidades, as provações que nós estamos vivendo sejam suportáveis, porque nós temos uma esperança que queima no nosso coração. Lá em 1 Pedro 5,7 fala para nós lançarmos sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. O que você tem feito quando a ansiedade aperta? Você fica paralisada, começa a chorar com medo, começa a reclamar, começa a falar que nada dá certo, ou às vezes você não fala, mas você pensa que você é uma vítima.
Repreende isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos esperança, nós temos o nosso ajudador, Deus é o nosso ajudador. Nós temos Jesus, que é o nosso intercessor. Nós podemos, em nome de Jesus, repreender todo pensamento disfuncional, todo sentimento disfuncional. Nós devemos levar cativos a Jesus todo mau pensamento. Então reconheça, a sua fragilidade. Isso é bom, isso é humildade. Reconheça a sua fragilidade e a sua dependência em Deus, baseada aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 14 de Jó. Eu quero dizer algo importante para você. Quem aí gosta de prosperar, de crescer em todas as áreas? Prosperidade não tem só a ver com dinheiro, mas tem a ver com crescimento, com desenvolvimento, de estar melhor hoje do que estava ontem. Eu posso prosperar na minha intimidade com Deus, na profundidade com que eu consigo absorver a palavra. Eu posso prosperar se eu ainda não li a Bíblia. Cada dia eu vou ler um pouquinho mais. Isso é prosperidade, isso é crescimento, eu estou avançando. E a Bíblia diz que nós devemos sempre avançar, porque isso honra ao Senhor. E eu vou dizer algo importante para você. Toda prosperidade, todo crescimento nasce de um solo de humildade no seu coração. Toda prosperidade, todo crescimento que você deseja nasce de um lugar de humildade, de você reconhecer que você depende da bondade de Deus. E eu acho engraçado, que nós vivemos preocupados, com o amanhã, se nós vamos ter o valor para honrar os nossos compromissos financeiros, se nós vamos ter o que comer, o que beber, o que vestir, E a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com nada disso. E nós nos preocupamos. Só que dificilmente eu já vi alguém preocupado se ia ter o próximo fôlego de vida. Você já se preocupou com isso? E isso é muito mais essencial. Se você não tiver fôlego de vida, acabou tudo. E Deus, Ele tem provido para você o ar que você respira e você não precisa se preocupar com isso. A Bíblia diz: olhai as aves do céu, eles não fazem nada e Deus prepara tudo para eles. Olhai os lírios dos campos, eles também não fazem nada. E nem mesmo Salomão se vestiu com tamanha majestade. Hoje eles existem, amanhã o sol vem e faz com que eles desapareçam. Mas Deus provê tudo o que eles precisam. E Ele diz: quanto mais para vocês, homens de pequena fé. Então a nossa confiança deve estar no Senhor. Com humildade, a gente precisa reconhecer que nós vamos conseguir prosperar, não na nossa própria força, mas é o Senhor que nos dá graça, que nos favorece, que nos abençoa. Você precisa declarar todos os dias Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Olha como isso vai te dar esperança. Não é sobre você, com quem você vai falar. Não é sobre o lugar que você está. Não é sobre as habilidades que você tem, mas é sobre a sua confiança na pessoa certa, que é no seu Pai. Então, e o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades, das suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Não é segundo o que você tem na conta, não é segundo o que você está esperando de alguém, não é segundo o lugar que você está, o trabalho que você tem, é segundo as riquezas em glória. Deus pode fazer o extraordinário acontecer na sua vida, o sobrenatural acontecer na sua vida. Efésios 3:20 nos diz que Deus pode fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Mas agora eu quero te trazer um pouco para a realidade. Deus pode fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Mas e quando a pessoa não está pedindo nada? Não está imaginando nada de bom? Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que eu tenho pedido de bom e que eu tenho imaginado de bom. Mas se eu só vivo usando a minha boca para falar o quanto está terrível a minha vida e imaginando um cenário catastrófico que está por vir, então se não tem nada, não vai ter resposta nenhuma. Então cuida daquilo que você tem imaginado sobre o seu futuro. Lá em Abacuque 2,
versículo 2 e 3 fala que a visão, quando você tem uma visão, quando você imagina alguma coisa, aquilo revela o que está por vir. Então não permita que nenhum pensamento, nenhum sentimento de inferioridade, de incapacidade, de descrença, de dúvida, de medo, estacione aí no seu coração. Porque a visão fala do que está por vir. Tanto que Jó, ele tinha tanto medo de que isso acontecesse com ele, que em dado momento ele fala, o que mais eu temia me sobreveio. E lá em Provérbios 23:7, na versão Almeida Revista e Atualizada, vai falar que assim como o homem pensa na sua alma, assim é. Então, assim como você imagina, é isso que você vai viver. É isso que você vai viver. Então, em nome de Jesus, pare de viver pelo que você está vendo, pelas circunstâncias. Nós que somos filhas de Deus, nós que nos dizemos cristãs, nós não nos guiamos por vista, mas por fé. E a fé faz com que você chame à existência aquilo que ainda não existe. Então, use o poder das suas palavras. Às vezes você tá sempre dizendo, ninguém me ajuda, por isso que eu não saio do lugar. Não, quem tem que se ajudar é você. Você que tem que melhorar a sua comunicação. Não tem transformação sem renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer, não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão do que você está vivendo agora. Não fique olhando para as circunstâncias, mas renove a sua mente. Como que eu renovo a minha mente? Declarando a palavra de Deus, declarando promessas de Deus sobre a minha vida. Tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Eu renovo a minha mente declarando a palavra, louvando, agradecendo ao Senhor. Quando vem um pensamento disfuncional, eu falo, o Senhor está escrevendo algo novo na minha história. Deus está agindo em meu favor. Ainda que eu não veja, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. E em breve eu vou estar cantando um cântico novo de vitória, porque o meu Pai é um bom Pai. Então, em nome de Jesus, você precisa aprender a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quando você começa a ficar preocupado com alguma coisa, é um lembrete interno, é um alarme do Espírito Santo te falando, filha, você está há muito tempo sem estar no secreto comigo. Você está precisando vir para perto de mim para eu aliviar o seu fardo, para eu derramar sobre o seu coração uma paz que excede todo entendimento. O que Jesus nos disse? Vinde a mim, vem para pertinho, vem. Todas vocês que estão cansadas, sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. E às vezes a gente está tentando se aliviar reclamando com o marido, reclamando para os filhos. Então que você, em nome de Jesus, comece a usar as suas palavras com sabedoria. Com sabedoria. Está nas suas mãos, porque lá em Romanos 12:2 diz, não vos amoldeis ao padrão, mas renove a sua mente. Ou seja, você não se amolda, você renova a sua mente. Para quê? Para que você também possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Olha que coisa linda, você pode mudar hoje. Você pode traçar um novo caminho de vitória para você hoje, entrando em concordância com a palavra de Deus. Então, quero te encorajar. Faz uma lista do que está te preocupando. Tem algo que está ocupando seus pensamentos, está te preocupando, te fazendo se sentir medo, angústia, desesperança. Faz uma lista, pega aí agora e anota. E quando terminar aqui a live, você vai lá e vai no seu secreto apresentar para o Senhor. Porque Ele é o seu ajudador, Ele é o seu provedor. Amém? Então faça uma lista do que está te preocupando hoje e apresente em oração. Quando eu escrevo, coloco no papel, é como se eu estivesse tirando daqui e colocando para fora. Isso vai me aliviar. Então faz uma lista do que está te preocupando, apresente ao Senhor em oração e em seguida já agradeça. Fala, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel e que cada promessa tem um sim e um amém. E a tua palavra me diz lá em Mateus 7,7 que todo aquele que pede, recebe. E eu estou te pedindo, Pai, transforma a minha história, transforma a minha realidade. Eu quero me tornar uma carta viva do teu amor. Eu quero testemunhar das coisas maravilhosas e extraordinárias que o Senhor fez na minha vida. Então,
lá no versículo 7 e 9, né? Jó vai falar assim: por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição? A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? Ai, perdão, tô lendo o versículo errado. É 14, tava em outro. 14, 7 e 9. 14 do 7 ao 9, ele diz assim: até uma árvore tem esperança. Se é cortada, pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Então, mesmo que hoje, o que a gente pode extrair desses versículos 7 e 9? Mesmo que hoje sua vida possa estar parecendo um toco seco, sabe quando pega uma árvore bem frondosa e aí vem lá o machado e tum, e deixa só o toco seco, sem nada? Mesmo que a sua vida estiver só esse toco seco, Deus é a água viva que faz brotar de novo. Deus é a água viva que pode fazer brotar algo novo aí na sua casa, na sua família. Ele é o Deus que sara, Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara, que cura, que restaura. Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê aquilo que você precisa, qual recurso que você precisa, apresente a Ele em oração. É Ele que te prospera, é Ele que, segundo as suas riquezas em glória, supre todas as suas necessidades. Ele é o seu ajudador. Declara aí para você guardar isso no seu coração: Deus é o meu ajudador. E às vezes a gente pensa assim: como que eu faço para esperar em Deus, né? Você esperar em Deus não é simplesmente não fazer nada, porque às vezes a gente pensa que esperar é não fazer nada. Esperar em Deus é liberar a sua fé por meio da meditação na palavra, é liberar a sua fé por meio da adoração com louvores, com palavras de gratidão. E aí eu quero perguntar para você que está passando por um momento de deserto em alguma área da sua vida, com sinceridade, com humildade, lembra que toda prosperidade, todo crescimento brota de um solo de humildade. Então, com humildade, com sinceridade, o quanto você tem aplicado diariamente a meditação na palavra de Deus? Você tem tido um tempo só você e Ele? A adoração, quantos louvores você costuma ouvir por dia e cantar de todo o coração, louvar de todo o coração, de forma que o seu louvor suba como um cheiro suave, com o seu coração entregue. Fala assim: Pai, eu tô começando a me preocupar com o boleto X, mas eu vou entregar isso nas tuas mãos e agora eu vou louvar com todo o coração. Coloca um louvor bem animado e sai dançando pela sua casa. Vai declarando: Jesus reina na minha casa, Jesus reina na minha vida, Jesus reina no meu lar, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu casamento. É no Senhor que está a minha confiança. Deus é o meu ajudador. Agindo o Senhor, quem impedirá? Então, com verdade, o quanto você tem hoje na sua vida desses elementos que te fazem viver uma aceleração e ser derramado sobre você uma unção de facilidade para que você saia logo desse deserto? O quanto você tem um tempo a sós, seu com o Senhor? Não tô falando aqui da live, tô falando de você e Ele, sozinhos ali no secreto, e você meditando na palavra. Não precisa ser muito, pode ser um versículo por dia, pode ser um capítulo por dia. O importante é você se manter constante, em crescimento. Então, quanto que todos os dias você medita na palavra de Deus, você adora ao Senhor, você louva todos os dias, você tem esse hábito de colocar louvores e adorar, não só deixar tocando, mas sentir cada palavra e declarar como fosse uma oração. Porque a adoração, ela cura a sua alma, ela muda o seu interior e te promove diante do Senhor. O quanto você tem expressado a sua gratidão por algo que ainda não aconteceu. Eu gosto muito de fazer um exercício no caderno também, no diário de oração. Eu escrevo assim: hoje eu estou tão feliz e agradecida porque... Aí eu coloco aquilo que eu tenho apresentado diante do Senhor. Eu já agradeço como se tivesse acontecido.
Então comece a colocar isso em prática. Todos os dias, escreva pelo menos 3 vezes. Hoje eu estou tão feliz e agradecida porque o Senhor me abençoou com essa casa maravilhosa que eu tô vivendo hoje. Pai, como eu sou grata por estar aqui, como a gente tem mais qualidade de vida aqui. E aí você vai construindo uma historinha. E se você tem dificuldade, né, em fazer tudo isso sozinha, eu quero te encorajar a adquirir o diário de oração do Quarto de Guerra, porque aqui vai ter todo o passo a passo de como você construir uma oração. Vai ter também orações prontas que vão te ensinar a orar a palavra, que é a oração mais eficaz que existe. E também durante um ano, tem 52 semanas aqui, para toda semana você desenvolver esse hábito do que eu tô falando aqui. Escrever 3 coisas pelas quais você está grata. Escrever: hoje eu sou tão feliz e grata porque... Então você vai chamar a existência aquilo que não existe. Deus já vai ver que você está grata. Fazer uma autoprofecia sobre aquilo que eu quero viver na semana. Colocar aqui quais são os meus alvos de oração. Porque às vezes você fica assim: ah, mas Deus sabe que eu preciso, eu não preciso falar. Precisa sim, porque vai ser feito conforme a sua fé. Toda vez que Jesus ia curar alguém na Bíblia, ele olhava para a pessoa e falava assim: o que você quer que eu te faça? Porque ele queria ver até onde a pessoa acreditava que ele podia ajudar. E aqui tem um espaço também para você colocar o versículo da semana, né? É muito importante que você tenha o hábito de toda semana ou todos os dias meditar e tentar memorizar um versículo novo. E você também vai ter acesso ao quadro de oração do Quarto de Guerra, que vai fazer com que você ore de forma estratégica, com alvo, né? E vai te ajudar no foco. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de focar nas coisas. Então, quando eu vejo o quadro, eu consigo visualizar os meus alvos de oração, o que está acontecendo, as orações que já foram respondidas, as promessas de vitória que eu preciso declarar todo dia que tem a ver com aquilo que eu quero conquistar no Senhor. Então é só digitar aqui oração, que você vai receber um link no seu privado para você receber o seu diário de oração do Quarto de Guerra, mais o quadro de oração aí na sua casa. Essa é uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu gostaria de ter conhecido no começo, né? Teria me ajudado a ganhar tanto tempo, né, para eu avançar em profundidade com o Senhor. Então é só digitar aqui oração, você vai receber um link. Caso o link não funcione, você pode ir no link da bio também, que tá lá também. Diário de oração mais quadro de oração. Você precisa decidir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque é a sua vida espiritual, é o seu pilar espiritual que sustenta todos os outros. Não tem casamento bem-sucedido sem um relacionamento com o Senhor, porque é nele que você vai receber estratégia de sabedoria para guardar o seu coração, para não ter expectativas irreais sobre o seu cônjuge, para desenvolver autoestima, para você desenvolver a sua real identidade nele. Então, não tem vida financeira bem-sucedida sem o seu pilar financeiro, sem o seu pilar espiritual estar alinhado com o Senhor. Então, você precisa alinhar o seu espiritual. Lembra de Mateus 6,33? Buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. A Paula perguntou: estou com um vício bom. Será que existe vício bom? Eu sou viciada em caminhar mais ou menos 1 hora com o ouvido, escutando louvores, cantando em voz alta. Adoro meu momento com Deus. É um bom vício, mas tem um vício que está liberado na Bíblia. Sabe qual que é? A Bíblia diz: orai sem cessar. Então esteja o tempo todo conversando com o Senhor. Esse é um vício que está liberado. Quanto mais oração, quanto mais relacionamento com o Senhor, melhor. Então você nunca vai estar orando demais, né? Deus, ele quer desenvolver um relacionamento conosco. O que é oração? Oração é conversar com o seu melhor amigo, né? É conversar com ele, não só quando você está precisando de alguma coisa, mas falar: pai, que pôr do sol maravilhoso, obrigada, paizinho. Nossa, pai, hoje eu tô tão feliz, obrigada. É reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Então, que você desenvolva uma rotina de comunhão, de intimidade com Deus, em nome de Jesus. Lá em Isaías 40:31 fala assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, esperar no Senhor não é ficar sem fazer nada. Esperar no Senhor é meditar na palavra, meditar naquelas palavras, naquelas promessas que te dão esperança. Esperar no Senhor é louvar, mesmo com o coração ansioso, mesmo com dúvida, mesmo com medo. É exercitar a gratidão, já agradecer como se tivesse recebido. E quando você faz isso, olha a promessa aqui, Isaías 40:31.
os que esperam no Senhor, que colocam sua confiança nele, aquelas que agem como já tivesse recebido, que agem pela fé, né? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então o Senhor nos sustenta durante o processo, se nós estivermos com o nosso coração alinhado com Ele. É nele que está tudo o que nós precisamos. Ele é o eu sou. O que é que você está precisando hoje? Ele é o Deus provedor e Ele pode suprir qualquer necessidade que você tenha nele. E aí lá no versículo 14, né, de Jó 14, vai dizer assim: quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Essa esperança é que me faz suportar os sofrimentos dessa vida até chegar o dia de passar para aquela vida melhor. Então nós sabemos que em Jesus, em Cristo, a morte não tem a última palavra. Jó ainda não tinha experimentado, né, desse conhecimento de que Jesus veio para nos salvar. E nós sabemos que em Cristo a morte não tem a última palavra, porque nós temos a esperança da vida eterna. Mas não só sobre a vida eterna. Por quê? Porque lá em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que você tivesse vida, e vida em abundância é uma vida terrena também ainda em abundância. E uma vida em abundância não só numa área da sua vida, mas em todas as áreas. Então creia em nome de Jesus que Deus pode ressuscitar os seus sonhos. Quem aí tem sonhos para serem restaurados e ressuscitados? Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode transformar aquilo que é cinza hoje em ouro na sua vida. Lá em Romanos 15:13, anota aí depois para você meditar nessa palavra. Eu vou abrir aqui rapidinho com você. Romanos 15:13. Romanos 15:13 diz que Deus é o Deus da esperança que enche você de alegria e paz. Olha o que diz Romanos 15:13. Que o Deus da esperança te encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Uau! Olha isso, enquanto eu espero no Senhor, enquanto eu coloco a minha confiança nele, o Deus da esperança enche o meu coração de alegria e de paz. Que o Deus da esperança te encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Então, quando você começa a louvar, quando você começa a meditar nas promessas, o Espírito Santo de Deus, ele vem e enche o seu coração de alegria, de paz, de certeza da vitória. Não é a paz que o mundo dá, momentânea, mas é uma paz que excede todo entendimento, que ainda que não tenha se materializado aquilo que você quer, mas você tem uma firme convicção, uma fé inabalável de que tá para acontecer. Porque toda promessa de Deus tem um sim e um amém. E a palavra de Deus diz em Mateus 7:7, aquele que pede, recebe. Então peça. Muitas vezes nós temos feito orações infrutíferas. A gente usa, né, o nosso momento com Deus só para se lamentar. Olha como meu marido é horrível. Olha o que ele está fazendo comigo. Minha irmã, não faça isso. Você pode usar o seu tempo com Deus de uma forma muito mais construtiva, com muito mais sabedoria. Não fique falando para Deus como tá as coisas, não. Comece a declarar o que você quer viver. Fala: Pai, eu confio. O Senhor pode transformar completamente a minha realidade. Eu creio, Pai, que eu vou viver um casamento restaurado. Nós vamos ter restaurado a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa reciprocidade. Nós vamos comer o melhor dessa terra junto. Nós vamos viajar, nós vamos passear. Eu vou me sentir prioridade no coração do meu marido. Vou me sentir valorizada, amada. Em nome de Jesus, ele vai se tornar o sacerdote do lar que o Senhor criou para ser. Ele vai ser um homem provedor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Para de falar que o que seu marido está fazendo de errado e começa a profetizar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, porque nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Haja com sabedoria. Lá em Gênesis 2:18 fala que cada mulher, cada esposa foi feita com um propósito. E sabe qual é um dos seus propósitos? Primeiro, conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo e torná-lo conhecido. Então você está aqui em missão. Você tem que conhecer ao Senhor e falar sobre ele para o máximo de pessoas possível. Seu segundo propósito, se você é casada. Gênesis 2:18. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora. Então você é a ajudadora do seu marido.
E como que eu posso ajudar o meu marido? É no momento de fraqueza dele. Então é naquele, se ele tá alcoólatra, é eu declarar cura sobre ele em nome de Jesus. Se eu vejo ele preocupado, angustiado, eu declaro cura sobre as emoções dele, alinhamento dos céus com as emoções dele. Eu nasci para ser ajudadora do meu marido. E muitas de nós, sem sabedoria, temos agido como mulheres tolas e derrubado a nossa própria casa com as nossas próprias mãos e com o poder da nossa palavra. Qualquer coisa que acontece, você dá uma palavra de destino para uma situação temporária. Então, às vezes, seu marido derruba uma coisa no chão. Ao invés de você imaginar que foi um acidente, você fala, mas é um desastrado mesmo. Nada que pede para você, você sabe fazer direito. Não posso contar com você para nada. Olha só quantas palavras de destino você disse para uma situação simples, temporária. Se fosse eu que chegasse aí na sua casa e derrubasse alguma coisa, você ia falar assim, ai Ana, tudo bem, foi um acidente, não é? Para os de fora a gente tem paciência, a gente é amável, a gente tem um coração bondoso, mas para os dentro de casa a gente oferece só o resto. Mas eu vou te dizer uma coisa, não existe ministério fora se você não é uma mulher transformada dentro da sua casa. É dentro da sua casa que você vai gerar os verdadeiros frutos. Não adianta você passar uma maquiagem e lá na igreja parecer que você é uma boa mulher, uma serva de Deus, mas se dentro da sua casa você não tem sido ajudadora. Você tem olhado só para você. Nós precisamos olhar para o pilar, para o princípio do servir. Jesus, nem Jesus veio para ser servido, ele veio para servir. E ele falou, eu lavei os pés de vocês, eu espero que vocês façam o mesmo, que vocês sirvam uns aos outros. E a maioria dos problemas de relacionamento que levam ao divórcio é porque são duas pessoas egoístas que estão vivendo juntas. E aí uma só olha o que está faltando no outro. Ah, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, assim não dá. Você veio ali para servir. Você esqueceu que você disse sim para esse homem? Ah, Ana, é que você não conhece meu marido. Sim, eu não conheço, eu conheço o meu. Se você tem esse marido aí é porque Deus te colocou nesse lugar para que você o conhecesse, para que você o ajudasse, para que vocês crescessem juntos. Esse BO aí é seu. Eu sempre falo, se doeu, pega que é seu. Então, às vezes você tá falando que o outro não faz isso, não faz aquilo. Mas e você? Como você tem se comportado? Será que você tem agido como ajudadora? Será que você tem agido como ajudadora? Será que de fato você tá vendo seu marido tropeçar e você não tá empurrando ele ainda mais pro abismo em vez de ajudá-lo? Tem relacionamentos que não tem diálogo. E eu quero dizer algo pra você, só Jesus nunca vai te decepcionar. Seu marido vai te decepcionar. Você já decepcionou seu marido. Seus filhos vão te decepcionar. Se você tá colocando alguma expectativa em mim, fica tranquila. Eu vou te decepcionar, já tá avisado. Eu não vou conseguir atender às suas expectativas. O único que vai atender, vai te suprir as suas necessidades, que nunca vai te decepcionar, é Jesus. Ele é perfeito, eu sou imperfeita, seu marido é imperfeito, você é imperfeita, seus filhos são imperfeitos. Então, sabendo isso, que você é imperfeita, desenvolva um coração misericordioso e se posicione nesse lugar que o Senhor chamou como ajudadora. Você foi chamada para ajudar. Sair desse lugar de olhar só para você. E quando você, com humildade, começa a se posicionar, a fazer aquilo para que você foi chamada e parar de olhar para o que o outro tem que fazer, o Senhor derrama graça sobre você. Tudo começa em nós e depois através de nós. Você está hoje ouvindo aqui. Lembra que eu falei que Deus fala com os presentes? Deus quer que você alinhe o seu coração, seus sentimentos com a palavra de Deus. E aí, através de você, toda a sua casa, toda a sua família será impactada. Toda a sua casa, toda a sua família será transformada. Mas vai começar em você. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ter um coração ensinável, manso, humilde. Que você possa declarar isso todos os dias para você. Eu tenho um coração manso e humilde como Jesus.
Quando acontecer alguma coisa aí na sua casa, pensa, o que Jesus faria nesse momento? Esses dias eu trouxe aqui a palavra, né, de Salmo 23:3, que tá também na tradução Almeida Revista Atualizada. Refrigera a minha alma. Então, quando você vê algo na sua casa que te desestabiliza, que te belisca para vir o seu pior à tona, para vir a sua impaciência para fora, ao invés de reagir pela carne, seja dirigida pelo Espírito, fecha os seus olhos e medita e declara: Pai, refrigera a minha alma. E o Espírito Santo de Deus vai te revestir de força, vai renovar as suas forças para que você possa agir pelo Espírito, com amor, com alegria, com bondade, com paz, com amabilidade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Você precisa desenvolver domínio próprio. A Bíblia diz que como uma cidade com seus muros derrubados é uma pessoa que não sabe se dominar. E tem muitas mulheres falando ali: ai, mas eu não consigo, eu sei que é isso, mas quando chegar a hora eu ajo de uma forma diferente. Minha irmã, experimenta respirar fundo e declarar: Pai, refrigera minha alma, me dá sabedoria agora. Eu levo a Ti cativo todos os meus maus pensamentos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou guiada pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. E eu creio que eu tô aqui nessa casa, nesse casamento, posicionada para fazer a diferença, para ser uma ajudadora. Pai, me fortalece. Por mim mesma eu não vou conseguir, mas eu creio que o Teu Espírito Santo pode me guiar, pode tomar a direção da minha vida. E eu posso sim tomar decisões diferentes, eu posso me dominar. Eu posso me dominar porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Toda vez que vier esse sopro maligno na sua mente, que você não consegue fazer diferente, que você não consegue ficar sem reclamar, que você não consegue ficar sem duvidar, que você não consegue ficar sem impaciente, você não consegue ficar sem gritar, você não consegue ficar sem se estressar, você vai clamar: Pai, refrigera minha alma. E eu creio, Pai, que eu tudo posso em Ti, porque é o Senhor que me fortalece. Eu vou ser guiada em nome de Jesus. É uma decisão, não é um sentimento. Eu decido ser guiada pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo tem 9 características. O amor. O amor não é um sentimento, é uma decisão. O amor, a paz. Jesus disse: a minha paz vos dou. É só você desenvolver, já está aí no seu coração. O amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a amabilidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Tá faltando mais um. Paciência. Paciência é fruto do Espírito. Não é da carne, é fruto do Espírito. E sabe por que a carne milita tanto contra o Espírito, né? Sua carne nunca quer fazer o que é certo, já reparou? Sua carne nunca quer fazer o que é certo. Por quê? Porque sabe quem vai morar no céu? É o seu espírito, não é a sua carne. Ela vai ficar aqui nesse mundo que jaz no maligno. Então você precisa dominar a sua carne. Você precisa dizer: minha vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Minha vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou ceder mais aos impulsos da minha carne. Eu vivo pela fé. Eu vivo por princípios e não por sentimentos. E a Bíblia diz que eu sou uma ajudadora. Então eu vou oferecer o meu melhor. E eu não vou esperar esse retorno de ninguém. Servir, é fazer sem esperar nada em troca. É aí que muita gente tropeça também. Ah, Ana, mas eu comecei a fazer e não aconteceu nada. É assim mesmo. Existe uma resistência. Às vezes você está há 20 anos tratando o seu marido mal. Você faz 1, 2 vezes uma coisa boa e já quer que tudo muda? Nós temos que dar o estímulo certo, ou seja, fazer o que é certo, aplicar os princípios na intensidade certa, o quanto for necessário fazer, pelo tempo que for necessário. Existe um processo. Abraão, ele recebeu a promessa de que ele ia ser pai de nações, mas demorou 25 anos até que ele recebesse Isaac. José, ele teve um sonho que ele ia governar.
Só que o início do sonho dele foi ser jogado no poço, ser vendido como escravo nu, e ele ficou 13 anos até se cumprir a promessa. Então, em nome de Jesus, com humildade, reconheça a sua fragilidade, a soberania de Deus sobre a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Se você está fazendo as coisas certas e ainda você não está vendo o resultado, é porque o seu coração ainda não está sintonizado com Deus, ainda tem mais orgulho para ser moído aí. E quando doer, quando você fazer uma coisa boa e seu marido for ríspido ainda, que fala assim, nossa, o que você está querendo? O que está acontecendo que você está mudada? Porque ele vai debochar de você mesmo. Você vai ter que guardar o seu coração e entender que você está vivendo um processo. Você consegue se submeter ao Senhor? Você consegue ser submissa? Você consegue viver como uma ajudadora? Quem cumpre princípios, colhe promessas. Quem abre mão dos princípios, abre mão das promessas. Talvez você está vivendo uma vida que você está querendo só tudo imediato. E você está abrindo mão de uma vida abundante. Nenhum casamento é perfeito. O meu não é perfeito e o seu também não vai ser. É uma construção dia a dia. São duas pessoas ali que todos os dias decidem amar um ao outro. Decidem se ajudar. Outra coisa que a maioria das pessoas não sabem. Isso aqui é ouro. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz. E vice-versa. Só que, às vezes, ele não tá vivendo o mesmo processo que você. Talvez ele não tá aqui nessa live. Mas Deus fala com os presentes. Ele queria falar com você, começar por você. Então, ele tá falando, filha, ame o seu marido. Ame o seu marido. Você não disse um sim pra ele? Você não falou que seria na saúde, na doença, na alegria, na tristeza? Você esqueceu que você disse que ia servir ele pra sempre? Você esqueceu que você foi criada para você ser ajudadora? E, gente, para de olhar para pessoas. Pessoas vão falhar com você, mas Deus não falha. E os olhos do Senhor estão atentos. E se você cumprir princípios, você vai viver as promessas. Eu posso te garantir, Deus vai te honrar. Deus vai tocar no coração do seu marido. Por mais coração de pedra que seja, Deus vai colocar um coração de carne de novo ali. É o que diz a palavra de Deus. Então, para de olhar para o toco seco da sua vida e comece a enxergar pela fé o que Deus pode fazer. Porque Deus é a água viva. Deus é a água viva que vai restaurar, que vai fazer brotar de novo algo novo na sua vida. Se Deus ressuscitou Jesus, Ele pode ressuscitar qualquer área da sua vida. Declara vida sobre a área da sua vida que talvez já está sem esperança. Pai, eu declaro vida e vida em abundância sobre o meu casamento. Pai, eu declaro vida e vida em abundância sobre as minhas finanças. Pai, eu declaro vida e vida em abundância sobre a minha saúde. Em nome de Jesus. E para finalizar, eu quero ler com você Marcos 16, 17 e 18. Eu li esse texto ontem com as amigas de Jesus e foi bênção. Tem alguma amiga de Jesus que tá aí, da nossa comunidade fechada? Marcos 16, 17 e 18. Diz assim: E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa venenosa não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Olha lá, Vivi, né? É uma amiga de Jesus, glória a Deus por isso. A Bruna, glória a Deus por isso. A Mari quer entrar. Já digita aí pela fé, Mari, devocional, em nome de Jesus. A G ali também, amiga de Jesus. Glória a Deus por isso. A Nara, nós temos uma comunidade fechada, né? Onde nós nos encontramos no Zoom, lá com câmera aberta, com microfone aberto, porque aqui só vocês me veem, né? Lá eu vejo vocês, lá eu converso com vocês. Aqui vocês só conseguem digitar, lá vocês têm microfone aberto. E é um tempo tão precioso, assim, a gente tem
um tempo de comunhão com Deus sobrenatural, e lá eu dou, né, um alimento um pouco mais sólido. Aqui eu dou leitinho, né? Lá eu consigo trabalhar melhor esses princípios, alinhar melhor o coração. Então, se você quer caminhar com amigas de Jesus, com mulheres que têm o mesmo objetivo que você, porque o ambiente que você frequenta faz toda a diferença para você avançar ou não. Então, é digitar aqui devocional e fazer parte. Ali a Patrícia também faz parte. E quanto crescimento, né, o Senhor tem derramado sobre nós ali, né? Quanta clareza, quanto entendimento. Que bênção que é poder ter amigas de Jesus. Que em nome de Jesus você possa também desfrutar disso. Agora a gente tem também a assinatura mensal. Então você pode entrar e experimentar por um mês. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você, você não vai querer mais sair. Eu tenho alunas que estão já há 5 turmas, que já estão há 2 anos comigo. E Deus tem dado graça, né, que a cada devocional, que a cada turma, nós temos recebido algo novo do Senhor. Olha o que está sendo dito aqui em Marcos 16, 17 e 18. E aqueles que crerem, utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então, qualquer pessoa que liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida e ela dizer em nome de Jesus, vai acontecer se você tomar posse. Então, talvez você já foi a alguma igreja que teve lá um apelo para você ser curada. E você foi lá. Eu quero ser curado de alguma coisa. E aí, na hora, às vezes o pregador manda você procurar, né? Vê aí se tem ainda alguma coisa. E aí você olha e você ainda tá sentindo a dor, ou você ainda tá preocupada, ou você não sumiu instantaneamente. Aí o que você pensa? Acho que a minha fé é fraca. Acho que esse pregador não é tão bom. E desanima. Mas olha o que está sendo dito aqui na palavra, no versículo 18. Estes ficarão curados, ou seja, não quer dizer que vai ser automaticamente, não está falando ficarão imediatamente curados, está falando do futuro, ficarão. Você pode ficar imediatamente, eu já vi pessoas serem curadas imediatamente, eu já fui curada imediatamente, mas pode haver um processo também. Então, cabe a você, a hora que a palavra ser liberada, como eu disse aqui, se Deus ressuscitou Jesus, Ele pode ressuscitar o seu casamento. Ele pode restaurar o seu casamento. Você tem que tomar posse, falar, eu creio em nome de Jesus. Hoje é o dia que eu tomo posse da minha bênção, da minha promessa. A partir de hoje, meu casamento vai viver um novo tempo. A partir de hoje, eu sou próspera em nome de Jesus em todas as áreas da minha vida. Então, talvez não aconteceu ali na hora, mas toda promessa, toda palavra de Deus tem um sim e um amém. E vai se cumprir. Então depende de você crer. O problema é que se não acontece na hora, a gente já desanima. Se não acontece na hora, a gente fala assim, bem que eu achava mesmo que não ia dar certo. Então, exercite a sua fé e declare, eu tomo posse em nome de Jesus. Toda vez que for lançada uma promessa, em nome de Jesus, você toma posse. Ela é minha. Já aconteceu na minha vida, em nome de Jesus. Hoje também, às 19h30, nós vamos ter o nosso clube do livro. Com esse livro aqui, A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Onde você vai aprender a conviver melhor com você mesmo, com seu cônjuge e com Deus, né? Através das escrituras. Digita aqui clube para você fazer parte. E hoje ainda você tá com a gente ao vivo lá, vai ser bênção. Deixa eu orar por você e abençoar o seu dia em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa live, por essas palavras, Senhor, que foram liberadas sobre nós. Pai, nós clamamos que em nome de Jesus, o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e ousadia para aplicar a nossa fé no nosso dia a dia. Que nós não venhamos ser levadas, Senhor, por ventos da inconstância, de medo, de paralisia, de dúvida, de ansiedade, mas que o nosso coração possa estar sempre firmado em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso ajudador. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem melhor para nós. A Tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, nos ajuda a viver uma vida por princípios e não por sentimentos. Dirige, Senhor, os nossos passos
para que os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas palavras glorifiquem o Teu nome e abençoem, Senhor, todos aqueles que estiveram próximos a nós. Que as nossas palavras, Senhor, gerem graça aos ouvidos, na vida de todos aqueles que ouvirem. Pai, nos ajuda a nos tornarmos uma mulher mais sábia, uma mulher segundo o Teu coração, Pai, uma mulher virtuosa, uma mulher ajudadora, Pai. Nos revista, Senhor, de capacidade, nos revista, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe seu dia, que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. Toma posse aí, foi liberado em nome de Jesus. E até a próxima. Fica com Deus.